Livro DNA Lagoinha Consolidação, capítulo 5. Ética para o líder de consolidação. As funções dentro da Lagoinha Consolidação. Dentro da Lagoinha Consolidação, existem duas funções em que os voluntários podem atuar: consolidador e líder de consolidação. O consolidador é quem recepciona as pessoas que atenderam ao apelo. Ele vai à frente, abraça e conduz os novos decididos ao local adequado. É o responsável pelo preenchimento da ficha de decisão, assim como possivelmente pelo primeiro contato individual que o decidido terá com o representante da igreja. É preciso deixar o novo decidido à vontade e informar o motivo pelo qual estamos anotando os dados dele. Também é necessário confirmar a decisão da pessoa para encaminhar adequadamente. Ela aceitou Jesus, se reconciliou ou foi por um outro motivo. O consolidador deve adotar uma postura de anfitrião, receptivo e ético e encerrar o momento da consolidação com uma oração rápida e tranquila, abençoando o novo decidido. Ele que também faz o primeiro contato telefônico como um amigo, dando boas-vindas em até 48 horas após o apelo. Qualificações para ser um consolidador: integridade, ter um testemunho sólido e demonstrar caráter cristão. Comprometimento, ser membro há pelo menos 2 meses. Disponibilidade, estar pronto para servir quando chamado e de preferência em todos os cultos que estiver. Hospitalidade, ser amigável e acolhedor. Pastoreio, está sob a orientação de um pastor ou líder. Engajamento, ser membro ativo de um GC e frequentar regularmente os cultos. O papel do consolidador durante o culto. É fundamental que o consolidador e os membros da equipe de consolidação estejam bem coordenados em sintonia com o líder de consolidação durante o momento do apelo ou em qualquer situação que seja necessário tomar decisões importantes. Mantenha em comunicação clara e aberta com o líder da consolidação. Esteja ciente das instruções e direções dele e esteja pronto para seguir as orientações. Esteja atento e vigilante e ao que acontece ao seu redor. Isso inclui observar o comportamento dos membros da equipe, possíveis visitantes, identificar sinais de problemas ou preocupações e estar preparado para responder apropriadamente. Espere o momento adequado após a chamada inicial e a manifestação do interesse por parte das pessoas que levantaram a mão. Aguarde o momento apropriado para fazer o convite. Aborde com empatia, aborde a pessoa com empatia, com compreensão. Lembre-se de que essa é uma decisão importante e pessoal para ela. Convide gentil. Faça um convite gentil para a pessoa ir à frente como uma forma de expressar sua decisão por Cristo. Ofereça apoio. Certifique-se de que a pessoa saiba que não está sozinha. Ofereça apoio emocional e espiritual se necessário. Se ela preferir, familiares e ou amigos podem ir junto à frente para que ela se sinta mais à vontade. Atenção, mantenha um olhar atento ao redor para identificar se alguém está esquecendo pertences como bolsas, casacos, bíblias e assim por diante. Aproxime-se da pessoa de maneira gentil e discreta para não chamar muita atenção. Você pode dizer algo como: percebi que você esqueceu seu casaco ou Bíblia no banco. Posso ajudá-la a pegar? Se alguém que já foi à frente diz que precisa ir ao banco para pegar algum pertence, é importante oferecer acompanhamento e ajuda. Nunca deixe a pessoa ir desacompanhada ao banco, pois ela pode se perder ou mesmo desistir. Respeite a escolha da pessoa. Lembre-se de que a decisão de ir à frente deve ser voluntária, especialmente quando se trata de fazê-la ir a um local designado. Seja persistente, mas não seja persistente, mas gentil. Caso a pessoa continue resistente, você pode persistir de maneira educada, explicando a importância da situação. No entanto, evite pressionar demais ou ser insistente de forma agressiva. Durante a consolidação no salão, preparação e recepção, aguarde pacientemente até que os decididos estejam acomodados, sob a orientação do líder de consolidação. Aborde o novo decidido respeitando as diretrizes do pastor e do líder responsável. Atenção ao atendimento.
Se a equipe de consolidadores puder atender individualmente os decididos, limite-se a atender um por vez. Caso haja mais decididos do que consolidadores, esteja disposto a atender a um número maior. Postura: como anfitrião, deve emanar hospitalidade e ética. Sua apresentação, incluindo vestimenta e higiene, deve estar alinhado com os princípios da vestimenta cristã, incluindo o uso do colete oficial. Apresentação: se apresente de forma amigável, clara e esclareça a finalidade da ficha de decisão. Registro: preencha todos os campos, dando ênfase aos dados pessoais. Seja gentil e preencha a ficha de decidido sem transferir essa responsabilidade. Se estiver consolidando mais de duas pessoas ao mesmo tempo, pode pedir ao decidido que preencha a ficha, desde que observe se as informações estão completas e legíveis. Trilho de crescimento: apresente as oportunidades de estudo e crescimento, utilizando termos acessíveis e acolhedores. Evite termos evangélicos como discipulado e curso de batismo. Prefira utilizar termos mais gerais como estudo bíblico, acompanhamento, auxílio na caminhada ou suporte. Respeito: evite comentários sobre símbolos religiosos que o decidido esteja usando, aparência ou procedência. Seja imparcial e neutro em relação às circunstâncias das pessoas que visitam a igreja. Não demonstre espanto, julgamento ou surpresa em relação às razões pelas quais as pessoas estão ali. Cada indivíduo tem uma jornada única. Evite qualquer contato físico que possa ser interpretado como invasivo. Algumas pessoas vão à igreja e se decidem por Cristo por vivenciarem situações que possam ser muito complicadas. Evite dar muitos conselhos nesse momento. Apenas diga que vamos ligar para ajudar e orar. Oração: realize uma oração breve e objetiva, reafirmando o senhorio de Cristo. Esse não é o momento de cerimônias extensas, curas, libertações e aconselhamentos. Não é permitida imposição de mãos, ungir. Se a pessoa manifestar ou desejar uma oração mais específica, leve a um outro local e chame o pastor. Atenção: deve-se respeitar o tempo prometido pelo ministrante, normalmente limitando-se a 5 minutos com os novos decididos. Segmento: um contato telefônico é realizado dentro das 24 horas após o apelo, estabelecendo um laço amigável e acolhedor. Nesse momento, sim, vamos entender a demanda da pessoa e assim acolhê-la. Como um consolidador deve se portar? Receptividade: mostre-se sempre acolhedor e atencioso, tanto com os decididos quanto com os consolidadores. Correção adequada: ao notar erros, opte por correções construtivas. Evite fazer correções públicas que possam constranger os envolvidos. Ambiente apropriado: garanta que o local esteja acessível e confortável por todos, considerando decididos idosos ou com necessidades especiais. Gratidão e encorajamento: valorize e agradeça o esforço de todos os consolidadores, reconhecendo a importância deles no processo. Responsabilidade do líder de consolidação: coordenar a equipe de consolidação antes, durante e após o apelo, chegar antes, abrir o salão, conferir o material, quantidade de consolidadores no culto e distribuição de coletes. Definir quem estoura os confetes e as demais posições dos consolidadores no momento do apelo. Acompanhar ativamente a condução do apelo e atender eventuais solicitações. Organizar a posição dos decididos para que não fique aglomerado e alguém fique de fora do cercado. Garantir a ordem e eficiência do ambiente de consolidação. Manter um ambiente sereno, prevenindo e garantindo possíveis interrupções. Oferecer suporte contínuo aos membros da equipe. Líder de consolidação: quem é o líder da consolidação e qual o seu papel? O líder é aquele responsável pela coordenação da equipe de consolidação. Na prática, algumas de suas tarefas são: orquestrar o momento da consolidação nos cultos, recepcionar os consolidadores, distribuir os coletes e passar orientações, observar o pastor ou ministro que estiver conduzindo o apelo para atender eventuais solicitações,
levantar a placa para que todos possam segui-la ao local apropriado, organizar o local da consolidação, recolher todas as fichas de decisão, somente a primeira via, a segunda fica com o consolidador para o contato de boas-vindas. Qualificações para a liderança de consolidação: integridade, caráter cristão exemplar. Comprometimento, ser membro ativo por pelo menos um ano. Disponibilidade, dedicação ao chamado. Hospitalidade, postura acolhedora e empática. Pastoreio, estar sob orientação de um pastor e estar apto a orientar outros. Engajamento, estar ativamente envolvido em um GC e frequência nos cultos regularmente. Batismo, ter sido batizado por no mínimo um ano. Formação, ter passado pelo trilho de crescimento da Lagoinha Global. Didática, capacidade de ensinar com eficácia. Liderança, competência em gestão, organização e cuidado pastoral. A integridade do processo de consolidação é vital. Cada etapa e interação refletem o amor e a aceitação de Cristo, bem como o comprometimento da Lagoinha Global em acolher e cultivar cada membro. Consolidador na prática é o exercício de fortalecer os seguidores de Cristo até que Cristo seja formado nessas pessoas. O principal desafio do consolidador não é a apresentação da lição, mas sim construir um relacionamento com quem se consolida. Consolidação é acompanhamento. Assim, acompanharemos desde a tomada de decisão até a pessoa se tornar membro. Sobre o consolidador, devido à sua grande importância, dedicaremos mais no próximo capítulo. Essas são as funções dentro da Lagoinha Consolidação. Acreditamos que para realizar nossa missão da melhor forma possível e ser uma excelente porta de entrada da igreja, elas precisam estar em operação. Capítulo 6. A dinâmica entre o consolidador e o consolidado. O consolidador, ser um consolidado, é seguir a caminhada de aprendizado e comprometimento. Deriva do latim discípulos. A palavra consolidado evoca a imagem de um aprendiz, alguém que busca disciplina em ensinamentos e práticas de um mentor. O apóstolo Paulo nos lembra que, como consolidados, devemos ser imitadores de Cristo. Esse é um chamado constante para disciplinar nossas vidas conforme os ensinamentos de Jesus, com a esperança de que todos consolidados possam um dia se tornar um consolidador, levando adiante a obra iniciada por outros. O consolidador é alguém que orienta o que está sendo consolidado durante o processo de consolidação. A palavra consolidador se refere a uma pessoa que auxilia alguém nos seus primeiros passos. O consolidador desempenha o papel de facilitador, fornecendo orientação, apoio e ensinamento ao consolidado para ajudá-lo a crescer em sua fé e conhecimento até o batismo e encaminhado para o líder de GC. É a pessoa que exerce a ação de guiar, ensinar e orientar para que ele se pareça cada dia mais com Cristo. É uma jornada de crescimento espiritual e comprometimento. É a concretização das palavras de Mateus 28, 19 e 20, que somos chamados para fazer discípulos em todas as nações, ensinando-os a obedecerem tudo que Jesus ordenou. A consolidação é um tema central da Bíblia, representando o relacionamento de aprendizado e seguimento de um mestre por parte de um consolidado. Aqui estão alguns exemplos da consolidação na Bíblia. Jesus e seus discípulos. Talvez o exemplo mais proeminente da consolidação da Bíblia seja o relacionamento entre Jesus Cristo e seus discípulos. Jesus escolheu 12 homens para serem seus seguidores mais próximos, ensinando-lhes sobre o reino de Deus, ética e vida espiritual. Paulo e Timóteo. O apóstolo Paulo teve um relacionamento de consolidação com Timóteo, a quem ele considerava seu filho espiritual. Paulo escreveu 2 epístolas a Timóteo, encorajando em sua fé, ministério e liderança. Essas epístolas, 1ª e 2ª Timóteo, forneceram insights valiosos sobre o papel do consolidador em orientar e fortalecer o consolidado. Eli e Samuel no Antigo Testamento. Eli, o sacerdote e juiz, desempenhou um papel de mestre para Samuel, que eventualmente se tornou um grande profeta. Samuel foi chamado por Deus enquanto era
jovem e servia no templo de Eli. Ao longo de sua vida, Eli guiou Samuel em seu serviço a Deus. Moisés e Josué. Moisés, o líder do povo de Israel, durante o êxodo do Egito, foi um mentor para Josué. Moisés conduziu o povo por meio do deserto e Josué era seu assistente e discípulo. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança e guiou Israel na conquista da terra prometida. Eliseu e Elias. Eliseu foi discípulo e sucessor do profeta Elias. Quando Elias foi arrebatado ao céu, Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Eliseu seguiu o exemplo do seu mestre e realizou milagres semelhantes. A comissão de Jesus. Antes de ascender aos céus, Jesus deu aos seus discípulos uma comissão conhecida como a Grande Comissão. Ele os instruiu a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e ensinando-lhes tudo o que lhe havia ordenado. Barnabé e Paulo, a consolidação de Paulo por Barnabé, contribuiu significativamente para o desenvolvimento e crescimento do ministério de Paulo. Barnabé acreditou em Paulo quando os outros estavam céticos e o acompanhou em várias jornadas missionárias, capacitando-os a se tornar um dos principais apóstolos e pregadores do cristianismo primitivo. Esses são apenas alguns exemplos de consolidação presentes na Bíblia. Eles destacam a importância do aprendizado, acompanhamento e compartilhamento de conhecimento e sabedoria espiritual entre consolidadores e consolidados. Como funciona o START? Consolidação. A parte da consolidação é um fundamento bíblico. Jesus, em seu mandamento final, instruiu seus seguidores a fazer discípulos em todas as nações. Esse processo envolve mais do que uma simples instrução. Trata-se de um relacionamento profundo e comprometido entre o consolidador e o consolidado. O material usado para acompanhamento é a apostila oficial da Lagoinha Global, START, e, claro, a Bíblia, que é a palavra viva e eficaz de Deus. Aqui, novos convertidos que desejam se batizar e que buscam transferência recebem instrução sobre os pilares da fé e são introduzidos à visão e valores da Lagoinha Global. Responsabilidades do consolidador. Iniciação. Contactar o consolidado para apresentar-se e definir detalhes do encontro, priorizando sempre a disponibilidade do consolidado. Os horários mais estratégicos são antes dos cultos principais nas dependências da igreja, ore antes e ao final de cada lição. Ambiente. Escolher locais apropriados para o encontro, prezando pela segurança e visibilidade. A privacidade total pode não ser adequada. Evite levar consolidados em processo de integração para sua casa ou vice-versa. Existem riscos para a segurança física e emocional de sua família. Além disso, o deslocamento faz parte do processo de perseverança. Recepção. Chegue com antecedência ao local marcado e prepare o lugar para receber o consolidado. Antes de mergulhar na lição, estabeleça um ambiente de abertura e confiança. Preparação. Prepare-se estudando a lição, destacando pontos principais e meditando em versículos bíblicos relevantes. Respeite o tempo estipulado de aproximadamente 1 hora por lição para que não fique cansativo. Caso surjam perguntas sem respostas imediatas, comprometa-se a pesquisar e levar esclarecimento no próximo encontro. Didática. Ouça e compartilhe testemunhos pessoais. Jesus frequentemente usava parábolas ou histórias para ensinar verdades espirituais. Seu testemunho pode servir de exemplo e encorajamento para o consolidado. Conhecimento está fundamentado nos princípios básicos do cristianismo. A Bíblia é o alicerce que guia cada um dos nossos passos. Orientação. Garantir que o consolidado esteja ciente dos processos, prazos e requisitos para o batismo ou transferência já nas primeiras lições. Apresentação pessoal. Vista-se de maneira apropriada, lembrando de que você representa Cristo e a sua igreja. A vocação ministerial é um chamado santo. Se comunique de forma clara e respeitosa. Seja cortês em sua fala, evitando palavrões ou linguagem inapropriada.
inapropriada, ser um modelo a ser guiado, vivendo em conformidade com os ensinamentos de Cristo, seja pontual e honre seus compromissos. Comunicação digital. Ao entrar em contato telefônico com os consolidadores ou consolidados, seja respeitoso com o tempo e a privacidade deles. Lembre-se sempre que representamos não apenas a nós mesmos, mas também a Cristo e a nossa igreja. Nossas ações e palavras devem refletir o amor, a graça e a verdade encontrada no Evangelho. Prudência nas relações. Evite situações ambíguas, especialmente com o sexo oposto. Seja comedido em seus cumprimentos para não constranger o decidido com abraço ou toques delongados, excessivos ou desnecessários. Aborde os outros com respeito e sensibilidade, evitando gestos que possam ser interpretados de maneira errada. Sensibilidade, ser atento às necessidades emocionais do consolidado, estando pronto para ouvir e aconselhar. Permita que os outros falem e esteja apresentado na conversa. Esteja disposto a ouvir e orientar seu consolidado, mostrando-se um exemplo em atitudes e palavras. Amor. Fortaleça os laços de amizade, lembrando sempre do mandamento de Jesus em João 13, adotar uma postura de irmão mais velho em Cristo, fornecendo orientação, suporte e encorajamento constante. Disponibilize seu contato e se coloque à disposição. Intercessão. Mantenha-se em oração por seus consolidados e esteja presente em sua caminhada, assim como Barnabé fez com Paulo. Acompanhe nos momentos significativos da jornada espiritual, como o batismo e a conclusão dos cursos. Participação ativa. Está presente em cultos, GCs e ministérios, incentivando o consolidado a fazer o mesmo. Pergunte ao consolidado sobre insights da lição anterior, esclareça dúvidas e comemore aprendizados. Desenvolvimento espiritual. Incentive seu consolidado a se integrar em um GC e desenvolver uma relação diária com Deus. Incentivar a participação em cursos de crescimento espiritual e retiros de aprofundamento oferecidos pela Lagoinha Global. Respeito mútuo. Evite intervenções em consolidação de colegas, a menos que seja solicitado. Fidelidade a Cristo. Exerça seu chamado com paixão e integridade, evitando expressar desacordos ou descontentamentos de maneira imprudente. Evite comentários negativos e reclamações que possam influenciar negativamente os outros. Confidencialidade. Mantenha a confiança ao não divulgar informações compartilhadas pelo consolidado. Respeite o sigilo absoluto. Desenvolvimento da relação. Não misture relações ministeriais com negócios, políticas ou favores financeiros. Jamais peça dinheiro, doação ou voto para algum candidato. Busque a conciliação em caso de descontentamento. Busque a liderança para encontrar solução. Evite julgamento sobre outros líderes ou consolidadores. Conexão. Manter-se em comunicação contínua com seu pastor local, participando de uma reunião com toda a equipe. Submissão. Respeitar e seguir as diretrizes da liderança da igreja com amor. Esteja aberto a conselhos e correção para crescer e amadurecer no ministério. Deve haver encontros semanais com dia, local e horário fixo. Seguir o material fornecido pela igreja. Orientações. Incentive a continuidade do estudo em casa. Tempo mínimo 45 minutos, ao máximo da consolidação 1 hora e meia. Evite falar demasiadamente de si mesmo e do seu testemunho. O foco é a palavra de Deus. Revelar Cristo e a palavra, saber ensinar e orientar à luz da palavra. Abrir para perguntas, incentivar a participação, pedir que leiam versículos. Antes de cada encontro, estudar as lições, a palavra de Deus e preparar as ministrações, organizar para receber quem está chegando. As lições não precisam necessariamente seguir uma ordem, interceder pelos seus consolidadores. Aproxime-se, saber ouvir com atenção e sem julgamentos,
Faça contatos com intervalo entre os encontros, demonstre sua dedicação e seu cuidado com aquela vida que está sob sua responsabilidade. Conte partes sucintas do seu testemunho para gerar confiança e identidade. Convide para visitar a sua célula e ir a cultos, congressos e outras atividades da igreja. É muito importante quebrar barreiras, pois o consolidado precisa estar à vontade para se abrir verdadeiramente com o líder que o acompanha. Relacionamento, ser empático e estar sensível às mais diferentes situações enfrentadas por cada um. Busque abordar nas conversas pontos que serão mencionados na entrevista pastoral. Ajude a vencer as suas fraquezas e abandonar atitudes pecaminosas, mostrando como o Senhor pode transformar vidas. Devemos ser exemplos de preocupação, cuidado e amor. É por meio dos consolidadores que as pessoas enxergarão a beleza da nossa família cristã. Elas precisam se sentir importantes e cuidadas. Quando o relacionamento é construído, é provável que aquela pessoa consiga se abrir, contar sua fraqueza e fragilidade. Faça perguntas pessoais, mas vá aos poucos. Erros comuns: demorar para contatar e cadastrar o decidido no sistema, acumular fichas sem contatar, não utilizar o material oficial para acompanhamento do decidido e respeitar o tempo de cada decidido. Flexibilidade na consolidação. É essencial, mas a constância não deve ser sacrificada. Provérbios 16, 3 instrui: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Priorize sempre a responsabilidade e as necessidades do consolidado. O consolidador deve ser sensível ao seu estado emocional. Se for preciso, o encaminhe para um atendimento. Invista tempo ouvindo, aconselhando e orando por ele. Em outra oportunidade, ele poderá repor a lição perdida. E assim finalizamos o capítulo 6.